Vamos agora para vozes verbais. Antes de falarmos de vozes verbais, é interessante ressaltar o seguinte. Galerinha, vozes verbais é um assunto delicado. Primeiro, vamos aqui desmitificar aquela relação clássica que existe de vozes verbais sendo atrelada a sujeito. Como? Se eu aprendi na minha escola de que a voz é ativa quando o sujeito pratica e a voz é passiva quando o sujeito sofre. Até aí, tudo bem, isso não quer dizer nada. O que eu quero dizer é o seguinte, não tem que atrelar a voz verbal, tá? Deixando isso bem claro, você não tem que atrelar a voz verbal ao sujeito. Porque você pode ter verbos com uma semântica passiva, mas a voz ser ativa. Por exemplo, ganhei um abraço do meu amigo. Quando você falou ganhei um abraço do meu amigo, se você se ativer ao sujeito, você vai ter uma falsa ideia de que esse sujeito está recebendo a ação verbal e logo vai classificar essa oração como voz passiva. Não é. A semântica do verbo é passiva, mas a voz é ativa. Ah, como é que eu vou saber isso na prova? Como é que eu vou saber? Eu vou te explicar aqui agora, tá? Vou explicar a você aqui agora. Preste atenção, rapidamente, hein? Sem mimimi, sem blá blá blá. Observe isso aqui. Se você encontrar verbo de ligação mais particípio, ok? De verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, essa voz é voz passiva. Se você encontrar verbo transitivo direto ou VTDI mais o C, preste atenção, esta voz também é passiva. Tranquilo? Então você tem duas possibilidades de voz passiva. A primeira, com verbo de ligação mais o particípio, de VTD ou VTDI, ou verbo transitivo direto e indireto mais a partícula C, também a voz passiva. Aqui é analítica, aqui é sintética. Diferente disso aí que você está vendo, a voz só pode ser ativa. Por isso eu disse o seguinte, ó, presta atenção, ó, recebi um abraço, ponto. Se você pegar pelo viés do sujeito, o sujeito está praticando ou sofrendo ação? Bom, semanticamente a gente está sofrendo ação. Aí você vai falar assim para mim, a voz aqui é passiva porque o sujeito está sofrendo ação. Não tem nada a ver. O nome é voz verbal. Voz verbal você vai ao verbo. O verbo é receber. Receber está está contido nessas duas possibilidades? Uma, de verbo de ligação mais particípio? Não. Outra, é verbo transitivo direto, está acompanhado de partícula C? Não. Logo, a voz aqui só pode ser o quê? Ativa. Nossa, mãe do céu. Essa aí eu não esperava. Então, meu querido, minha querida, grave isso aí e leve pro túmulo, beleza? Grave isso aí e leve pro túmulo. Vamos que vamos. Isso é teoria básica, tá? Isso é o básico do básico. Tem que saber isso. Eu sempre falo isso para os meus alunos no presencial. Galera, vocês têm que saber o básico, né? Se vocês não souberem o básico, a gente fica aí, sabe, perdendo tempo. Essa é a verdade. Eu não estou aqui para que você perca tempo e nem gosto também de perder tempo não, beleza? Então vamos lá. Depois dessa explanação rápida aí acerca desse assunto, agora a gente tem que fazer o quê? Voltar. Vamos que vamos? Vamos lá. Falando acerca dessa questão aí que engloba o assunto voz verbal, a gente precisa identificar perfeitamente o seguinte. Voz ativa e voz passiva. Transposição. Como é que a gente faz isso? Você tem que identificar o verbo na oração, ok? E jogar o tempo desse mesmo verbo para o seu auxiliar. Como é que funciona isso? Exemplo, eu compro rosas. Quando você diz eu compro rosas, compro é presente. Então, rosas são compradas por mim. São também é presente. Eu sou, tu és, ele ou ela é, nós somos, vós sois, eles ou elas são. Isso é presente. Tranquilo? Então, qualquer verbo auxiliar que você vier a colocar na voz passiva, analítica, tem que estar no mesmo tempo verbal do verbo na oração, ok? Que você pega na voz ativa. Então, vamos lá. Identificou a voz ativa, identifica o verbo.
Identificou o verbo? Que tempo verbal é esse? Você vai ter que pegar esse mesmo tempo verbal e colocar na voz passiva para o verbo auxiliar. Até aí tudo bem? Ok. E assim você vai fazer também. Não é diferente daqui não, tá? Ó, tal ligação estende-se ao governador do estado e aos prefeitos municipais. Estende-se, ok? Estende-se é presente. Estende-se é presente. Quando você jogar para a forma verbal de voz passiva, o verbo auxiliar tem que estar também no presente. Então ele diz assim, ó, sem prejuízo da correção gramatical, o trecho estende-se poderia ser substituído por é estendida? Certo ou errado? Certo. Por quê? Estende-se está no presente. O que é estende-se torna-se é estendido pela relação de tempos verbais, hein? Não esqueça isso. É fundamental que você grave isso. A relação de tempo verbal é fundamental.